5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre detalhes dos sistemas de arquivos que compõem aí, né, uma parte importante do sistema operacional, né? Não só da parte teórica, falar um pouquinho da parte prática também, né, de operações com arquivos, tipo de arquivos, né? Essas operações que tanto contribuem aí para a estabilidade e funcionalidade do sistema operacional. Tá bom? Vamos lá? Muito bem. Então, começando aqui no sistema de arquivos, né? Nós filmamos aqui. A gente tem duas partes distintas aí em relação ao sistema de arquivos, né? A gente tem tanto o arquivo e o diretório. Basicamente, o arquivo vai armazenar os dados efetivamente, né? Uma coleção de dados que se queira armazenar em memória. Então isso vai ser armazenado, né, um segmento de memória delimitado ali pelo tamanho do arquivo. E o diretório é uma forma de poder armazenar e organizar essa distribuição dos arquivos, né? Então é como se os diretórios fossem diversas gavetas, onde cada arquivo, né, vai ser mais ou menos, dentro dessas gavetas, uma pastinha contendo uma série de dados ali, né? Então a ideia de pasta, né, que você tem aí de alguns sistemas operacionais, o Windows usa essa nomenclatura, né, em vez de diretório, pasta, que vai conter vários arquivos. Então dentro de uma pasta a gente vai ter vários documentos ali, onde cada documento pode significar um arquivo, né? Então essas analogias aí são diferentes aí do ponto de vista de cada sistema operacional, mas na nomenclatura, né, oficial aí, né, que está na literatura, né, de grandes autores aí, históricos aí da área de computação, se dividem nesses dois, arquivos e diretórios. Então o arquivo é um conjunto de dados que relacionam de alguma forma, ou seja, juntos descreve uma informação, um conjunto de informações. Em função da natureza dos computadores, arquivos são sempre formados por dados digitais, organizados seguindo algum tipo de estrutura ou formato. Arquivos podem representar informações das mais diversas naturezas, como imagens, áudio, texto, instruções de processadores, etc. Diretório. Diretório é a subdivisão lógica do sistema de arquivos, que permite o agrupamento de arquivos que relacionam de alguma forma. Diretórios são frequentemente chamados de pastas em função de uma analogia presente nos sistemas Windows, que mais recentemente foi adotada por diversos outros sistemas, né? Como falei ainda agora. Então a gente tem vários tipos de arquivo, né? Arquivo de texto, né, que é a sequência de caracteres organizados em linhas, né? A gente tem vários caracteres ali divididos linha a linha, né? A organização dele particular é essa. Arquivo executável, né, que é uma série de seções de código que o carregador pode levar para a memória executar. Então, basicamente, é um arquivo que tem instruções de máquina ali para poder executar um programa e aí, né, gerar a carga de um processo na memória para poder esse processo executar alguma tarefa, né? Arquivo fonte, que é um arquivo contendo instruções aí para poder executar determinada tarefa ou função, né, rodar um programa, né? A diferença do arquivo, basicamente, do arquivo executável para o fonte, porque o arquivo fonte ele é o programa, só que ele é voltado para assim, o formato dele está no formato legível, compreensível por nós seres humanos, né? Nós entendemos as instruções que estão ali dentro. E o arquivo executável, né, depois de compilado, o arquivo fonte, é o arquivo já com a linguagem de máquina, que vai ser compreensível aí pela parte do computador, né? Então, basicamente, a diferença é essa. Então, arquivo fonte, série de instruções serão utilizados pelo interpretador ou compilador para possibilitar a execução do programa. Arquivo de imagem, sequência de caracteres agrupados,
para exibir uma forma gráfica, sempre com o apoio de um aplicativo específico. Então, o arquivo por si só, ele não é compreensível, porque ali também não tá os caracteres agrupados num formato que seja compreensível por nós seres humanos, né? É preciso de uma ferramenta para poder interpretar esse arquivo de imagem para nos exibir algum formato gráfico, alguma coisa assim, tá bom? E alguns atributos para o arquivo, né? Todo atributo tem, todo arquivo, né, melhor dizendo, tem diversos tipos e vários atributos, né? O arquivo pode ter um atributo nome, né? O nome simbólico de arquivo é a única informação mantida no formato legível pelo homem. O tipo, né? Todo arquivo tem um tipo. Informações necessárias para diferenciar os arquivos serão utilizados por determinados programas. Todo arquivo tem a posição também dele no sistema de arquivos, né? Informações que são ponteiro para o dispositivo e para a posição do arquivo no dispositivo. Todo arquivo tem um tamanho também, né? O tamanho atual do arquivo em bytes e possivelmente o tamanho máximo do arquivo. E todo arquivo também tem atributo de hora, data e identificação, né? Essas informações podem ser mantidas para criação, última modificação e último uso. Esses dados são úteis para segurança e monitoração. Então todos os atributos aí fazem parte, são importantes para poder identificar determinado arquivo. Legal? E aí operações podem ser realizadas com arquivo. Quais são as operações básicas aí, né? Criação. Um arquivo é criado em duas etapas. Primeiro deve haver espaço no sistema de arquivos para o arquivo. Em segundo lugar, uma entrada para o novo arquivo deve ser feita no diretório. Escrita. Faz-se uma chamada ao sistema especificando o nome do arquivo e informações a serem escritas nele. O sistema deve manter um ponteiro de escrita para a posição do arquivo onde ocorrerá a próxima escrita. O ponteiro deve ser atualizado sempre que ocorrer uma escrita. Então, não é simplesmente grava os dados lá e, né, tem que abrir o arquivo, fazer o apontamento dele, da posição dele em relação ao sistema de arquivos, enumerar os dados que vão ser elencados nele, né? Tem a questão do head trail do arquivo, que tem que ser fechado o arquivo, para ele não ficar aberto em memória, e aí pode corromper o arquivo, né? Tem uma série de fatores aí. Leitura. É preciso usar uma chamada de sistema que especifique o nome do arquivo e onde o próximo bloco do arquivo deverá ser colocado. O sistema mantém um ponteiro de leitura para a posição do arquivo para a qual a próxima leitura deverá ocorrer. Assim que a leitura ocorrer, o ponteiro de leitura será atualizado. A maioria dos sistemas mantém um ponteiro de posição atual do arquivo. Mais duas operações: execução, executar o arquivo. Quando o arquivo é executado, seu conteúdo é carregado do disco para a memória RAM. Por quê? O disco é o local padrão onde se armazena os arquivos, né? Local de armazenamento permanente. E a memória RAM é uma área de trabalho do processador, é uma memória, né? Um vetor lá onde você vai armazenar o trecho dos arquivos temporariamente para poder executar as tarefas, né? E fazer interação ali com o sistema. Tá? Dependendo do tipo de arquivo, este pode ser um programa individual, um arquivo de dados que ao ser executado será aberto por outra aplicação. E a gente tem a operação de exclusão também. Para excluir um arquivo, pesquisa-se no diretório o arquivo identificado pelo nome. Ao encontrar a entrada de diretório associada, liberamos todo o espaço do arquivo para que ele seja reutilizado por outros arquivos e apaga-se a entrada do diretório. E aí a gente tem um conceito agora de lista de acesso e grupos. Né? A gente está falando agora já da questão de segurança. Né? A gente já viu atributos do arquivo, né? Operações com o arquivo, e agora a gente tem que ver a questão de segurança para ver realmente quem consegue ter acesso a esse arquivo ou não. Nos dias de hoje a gente tem sistemas multiusuário, onde um usuário pode ver ali o conteúdo de outro usuário. Então tem que controlar permissões para que, por exemplo, um usuário não autorizado acesse arquivos ali aos quais ele não tem permissão. E aí, expandindo essa ideia para o universo da internet, eu da minha máquina eu consigo acessar qualquer outra máquina na rede. Né? Só não vou conseguir se tiver restrições pela rede fazer isso, mas se tiver restrição nenhuma, nem de arquivo, nem de acesso, eu daqui do meu computador consigo acessar qualquer dado de qualquer pessoa. Né? Isso não é possível por causa de restrições de segurança aplicadas tanto na rede quanto no sistema de arquivos. Legal? Então a necessidade de proteger arquivos é resultado direto da capacidade de acessar arquivos
mecanismo de proteção fornece acesso controlado, limitando os tipos de acesso de arquivo que podem ser feitos. A abordagem mais comum, problema de proteção, é tornar o acesso dependente da identidade do usuário. O esquema mais geral para implementar o acesso dependente da identidade é associar cada arquivo diretório a uma lista de acesso, especificando para cada nome de usuário editado os tipos de acesso permitidos. Então, para cada usuário, né, vai se configurar permissões para que esse usuário tenha acesso ou não a determinados recursos ali, determinadas operações que se realizam com o arquivo, tá bom? O principal problema com a lista de acesso é o seu tamanho. Se queremos que todos leiam o arquivo, é preciso listar todos os usuários e dar a ele acesso de leitura. Essa técnica possui algumas consequências indesejáveis, né? Podemos resolver essas consequências indesejáveis criando uma versão condensada da lista de acesso. Se a lista de acesso ficar muito grande, né, a segurança vai trazer transtornos aí, como lentidão, como inconsistência dos dados, e pode ser, de repente, se a lista de acesso for corrompida, que nem mesmo o dono não consiga acessar esse arquivo, né? Então, muitas vezes dizem que há males que vêm para bem, e nesse caso há atitudes boas que vêm para o mal, né? Então vem atrapalhar aí uma segurança que vai atrapalhar até o próprio dono do arquivo. É melhor não ter implementado nada, né? Bom, em relação à lista de acesso, a gente tem 3 atributos aí, né? 3 partes fundamentais dessa lista de acesso, poder controlar ali o acesso, né, ao arquivo, né? A gente tem ali a classificação proprietário, grupo e universo ou outros, né? O proprietário é o usuário que criou o arquivo, né? A pessoa que vai ter totais, mediante configuração de restrição, né? Mas inicialmente o proprietário é o que se imagina que ele tenha total acesso ao arquivo, né? O grupo vai ser um conjunto de usuários, vai ser uma unidade criada no sistema de arquivos para poder conter o número de usuários, né? Um grupo de usuários, né? Os diversos usuários que vão ter determinadas restrições ou não restrições ao arquivo, né? Então, em vez de configurar cada usuário individualmente, eu crio um grupo, dou permissão para esse grupo, né? Permissões distintas aí, ou leitura, gravação, escrita, que seja, e aí insiro os usuários que eu quero nesse grupo. Dessa forma, diminui a lista de acesso que a gente falou anteriormente, e aí torna aquele problema ali mais fácil de resolver. Tá? O tamanho da lista de acesso, a gente cria grupos para poder armazenar usuários dentro dos grupos, e aí fica mais fácil de gerenciar. E aí os outros, né? Quem não é o dono e nem está incluso no grupo do arquivo, né, que vai ter aquelas restrições, são os outros. Então são as pessoas que meio que são estranhos ao arquivo, né? Ele não é o dono do arquivo, nem é uma pessoa das quais tem ali uma permissão, né, especial, digamos assim, para aquele arquivo. Então são o resto das pessoas, outras pessoas, né? Então, como eu vou tratar o acesso a essas outras pessoas, né? Uma coisa que a gente tem que ver aqui. E falando aqui antes de passar, né? No Linux, vocês podem ver no gráfico aqui, por exemplo, na linha aqui, como é que funciona o Linux, né? Esse print aqui foi tirado do Linux, né? Você repara que na primeira linha ali onde está a área de trabalho, né? Tem aqui um nome chamado Felipe, né? E um segundo nome chamado Felipe, e o objeto aqui é a área de trabalho, né? Você vê que ele começa com um desenho aqui. Então eu vou tentar traduzir para vocês aqui, tá? Esse desenho identifica que esse objeto aqui, a área de trabalho, é um diretório, tá? Um diretório que a gente pode armazenar outros diretórios ou arquivos também. Legal? Legal. E aí ele é composto por uma sequência de 9 caracteres aqui, que vai identificar as permissões para o proprietário, para o grupo e para os outros, tá? Então, a primeira sequência de 3 caracteres aqui, RWX, indica o seguinte: quando o caractere está presente, ele não é substituído por um traço, quer dizer que aquela permissão ali é válida. Então, se eu tenho aqui na primeira sequência, depois do D, né, que identifica o tipo desse objeto, se é um arquivo, se ele é um arquivo tem um traço, se ele é um diretório tem a letrinha D, tá? O primeiro RWX que tem aqui, a primeira sequência de 3, né,
identifica o R é leitura, read, o W é gravação, write, e X execução, né? Execution, né? Então é X, né? X de execução, tá? Então, quer dizer, esse primeiro grupo aqui indica que essa permissão, né, da leitura, gravação e execução. Tá, mas para quem? Para qual das três entidades aqui que tem essa permissão? No Linux, a gente tem a classificação UGO, né, onde o é o usuário, G é o grupo e O são os outros, né? Então, o usuário, o dono do arquivo, ele vai ter o primeiro grupo de permissões aqui, RWX. Repara o segundo aqui, que seria RWX, porém tem um traço aqui onde seria o W. Quer dizer que eu estou tirando essa permissão, estou negando essa permissão. Então, para a segunda entidade aqui logo após o dono, né, a gente tem R-X. Quem tem a permissão R-X? Essa permissão aqui, esses três caracteres aqui, indicam que são as permissões do grupo. Tá? Então, o grupo desse objeto ali, área de trabalho, né, que é um diretório, somente pode ler e executar. Os usuários que estão presentes nesse grupo só podem ler e executar a área de trabalho. Tá, e o restante, né, os outros três caracteres aqui, né, é o que não foi listado ainda. A gente falou do proprietário, do grupo, e aí são os outros, né? A gente tem os outros aqui, onde a gente vai ter as permissões associadas aqui. Então ele também tem leitura, onde a gravação está um traçozinho aqui, e depois X. Então ele pode ler e executar, não pode gravar. Então está protegido de gravação para os outros e para o grupo. Só quem pode gravar nesse diretório aqui é o dono, tá bom? Isso quando vier a prática de Linux a gente vai ver como funciona na prática, né? Isso aqui é só uma explicação teórica que vai ser repetida também nas aulas de Linux, tá bom? Legal, então a gente tem a parte de diretório e partição, né? Alguns conceitos aqui. Os sistemas de arquivos de computadores podem ser enormes, contendo vários gigabytes de dados. Para gerenciar esses dados é preciso organização. A organização desses dados geralmente é feita em duas partes, partições e diretórios. Então, a partição, basicamente, é um espaço no disco onde eu vou armazenar todos os meus diretórios e todos os meus arquivos. E um diretório é um segmento ali de memória, né? Um trecho lógico, onde eu posso armazenar dentro dessa partição outros diretórios ou arquivos também, tá? Então tem a partição, que é o tamanho no patamar superior, e eu tenho o tamanho menor, que é o diretório onde eu posso armazenar outros diretórios ou arquivos também, tá bom? Então aí, ó, partição volume é uma estrutura de baixo nível, na qual residem arquivos e diretórios. Alguns sistemas utilizam partições para separar áreas de disco, enquanto que outros permitem a nova partição reunir vários discos, né? Então a gente tem uma ilustração ali, onde tem um disco inteiro, disco zero, né? A gente tem diversas partições, né? Partição primária, utility 1, e aí tem outra partição primária, utility 1 também, né? Tem a partição primária system, que é a terceira partição ali em verdinho, né? Depois a gente tem a partição estendida, contendo duas partições lógicas, né? Uma Windows e outra Logical 2. Então as partições, né, são segmentos aí de espaço em disco, onde eu posso armazenar diversos arquivos e diretórios, né, voltados para um uso específico, né? Em geral, quando você formata o computador, quando você instala o sistema operacional, ele em geral tem uma ou duas partições, né? A partição de boot, né, que é o que contém os arquivos ali básicos para inicialização do sistema operacional, e a partição principal, né, que é o teu disco local C, ou então a partição root, né, ou barra, no Linux no caso, onde você vai armazenar todos os seus arquivos aí do teu sistema operacional, documentos e tudo isso aí, tá? Você pode segmentar de acordo com a sua preferência, tá bom? Vamos passar aqui. E aí diretório, né? O diretório registra informações como nome, posição, tamanho, tipo, para todos os arquivos de determinada partição. O diretório pode ser visto como uma tabela de símbolos que traduz nomes de arquivos e entradas de diretório. Então, na prática, a gente vê o diretório como um repositório de outros diretórios e arquivos,
e dentro do sistema operacional ele então tem essa identificação aí, que é uma tabela de símbolos que vai mapear então arquivos, né, como ponteiros, posição e memória, tá? Operações com os diretórios. O que se pode fazer com os diretórios, né? Eu posso pesquisar arquivos, né? É preciso poder pesquisar no estudo de diretório para encontrar determinado arquivo. Criar um arquivo, né, dentro do diretório, é preciso poder criar novos arquivos, poder adicioná-los ao diretório. Excluir um arquivo, quando um arquivo não é mais necessário, precisamos ter a capacidade de removê-lo do diretório. Listar no diretório. É preciso poder listar os arquivos em um diretório e o conteúdo, né, da entrada do diretório para cada arquivo na lista. Tá bom? Mais operações. Renomear o arquivo dentro do diretório. Como o nome do arquivo representa seu conteúdo para os usuários, precisamos ter a capacidade de alterar o nome quando o conteúdo mudar. Por exemplo, eu alterei lá, eu tenho um arquivo chamado dadospessoais.txt. E aí eu, já empolgado em colocar os meus dados pessoais, passei a botar da minha esposa, dos meus familiares. Aí posso mudar o nome do arquivo para, em vez de dados pessoais, eu boto ali dadosdefamilia.txt, por exemplo. Tá? Percorrer o sistema de arquivos. É útil acessar todos os diretórios e todos os arquivos dentro do estrutura de diretório. Para fins de confiabilidade, é boa ideia salvar o conteúdo e a estrutura de sistema de arquivos inteira para intervalos regulares. Tá? E aí temos aí diretórios de nível único, né? É uma ideia onde a gente tem a partição principal, se cria um diretório e dentro dos diretórios só podem ter arquivos. Então tem no nível a partição principal, né, do meu disco, a partição que seja, tá? Embaixo da partição eu tenho diretórios, embaixo diretórios, arquivos, tá? Partição, diretórios, arquivos. Diretórios de dois níveis, né? A gente tem então a partição, diretórios. Eu posso criar mais um nível de diretório, posso criar dentro do primeiro nível de diretório mais um diretório, né? Dentro de cada um. E debaixo desse segundo nível só posso ter arquivos, tá? E qual é o modelo que a gente utiliza hoje? O modelo que a gente utiliza hoje é diretório multinível, né? Até algum tempo a gente só podia ter no máximo 15 subdiretórios recursivamente um dentro do outro, né? Eu podia ter primeiro diretório, eu posso criar mais 14, eu posso ter um diretório, um dentro do outro e mais 13 recursivamente dentro do outro, né? Contido internamente dentro do outro. E por aí vai, tá? Então a gente utiliza a estrutura multinível hoje em dia, tá? Que é mais ou menos a ideia do diretório em árvore aqui, né? Que a gente pode ter vários níveis aí, tá bom? Tipo de sistema de arquivos, né? Como é que a codificação que é utilizada para poder armazenar dados aí no computador, né? Como é que a gente pode fazer isso? Então temos aqui, né? De acordo com cada sistema operacional, a gente vai ter um tipo de sistema de arquivos ou diversos tipos de sistema de arquivos aqui, tá? Temos aí tanto o Microsoft Windows quanto o Linux, quanto o macOS, né? Que é da Apple, né? Então no Windows os mais representativos, né? FAT32 e NTFS. Tiveram outros sistemas de arquivos aí para trás, mas os mais importantes são esses, né? No Linux a gente tem o ReiserFS, ST2, ST3 e ST4. E macOS a gente tem o HFS e HFS Plus, né? Esses últimos para cada sistema operacional, tanto o NTFS, né, quanto o ST4 e o HFS Plus, são os atuais para cada sistema operacional desse, tá bom? Falar de alguns detalhes aqui. FAT32, né? Foi por muito tempo o sistema de arquivos mais utilizado de sistemas Windows, atualmente em desuso, porque veio NTFS com mais segurança, possibilitando ali a gravação de mais arquivos de menor desperdício, né? Ele ainda é encontrado em pendrives pré-formatados, HDs externos, em sistemas mais antigos, né? Então, hoje em dia o padrão é NTFS, porém para pendrive FAT32 ele é mais utilizado porque ele é compatível com o Linux também, né? O NTFS ele precisa de uma biblioteca específica do Linux para poder visualizar. O FAT32 é mais fácil, né? Por isso que ele é reconhecido por mais sistemas operacionais. Tá? Características, né?
Então, foi por muito tempo, né, utilizado no Windows 95, 98ME, né, concorrência do TFS. Tamanho máximo dos arquivos 4 GB, né, a gente pode ter o máximo tamanho do arquivo de 4 GB, é bastante coisa. E tamanho mínimo do cluster 4K. O cluster, basicamente, é a menor porção, né, de armazenamento de dados num sistema de arquivos. Então, quando a gente formata um disco com um sistema de arquivo FAT32, quer dizer que o menor pedacinho possível que eu tenho, né? Na verdade, ele vai dividir o disco em vários pedacinhos. Então, cada um desses pedacinhos, né, que é a menor unidade que eu posso gravar dados, tem o tamanho de 4 KB. Então, o que acontece? Se eu tiver um arquivo menor do que esse 4 KB, um arquivo de 1 KB, quer dizer que eu vou ter 3 KB de desperdício, porque o menor segmento possível ali, a menor porção de espaço possível é o cluster, é 4K. Tá? Esse é o menor tamanho possível, e aí vai cair naquele caso de desperdício que a gente viu lá em gerenciamento de memória, tá? Na parte de alocação dinâmica de memória, tá bom? NTFS, né? New Technology File System, sistema de arquivos originais do Windows NT. Então, o Windows NT era uma versão de Windows para computadores corporativos. Muitas tecnologias foram incorporadas aí pelo Windows 2000, né? E aí foi avançando o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10 e aí vai para outras versões de Windows aí, tá? Com NTFS. Sistema de arquivos desde o sistema de Windows 2000 é o padrão para o sistema de Windows, né? Como falei para vocês. Atualmente na versão 5, né? A versão do NT era 4.0, a versão 5 veio com uma série de novidades, como maior proteção, né? Maior tamanho de arquivos, etc. Provê maior segurança que o FAT32, porque ele tem suporte à criptografia, né? Então, por exemplo, você pode criptografar um arquivo, né, ao gravar ele num pendrive externo, né? A criptografia, ela garante que qualquer pessoa que tentar acessar, se não souber a sua chave criptográfica, ela não vai ter acesso àquele conteúdo daqueles arquivos ali. É bem interessante para a gente quando tem que transportar dados e por aí vai, né? Só que é difícil você criptografar um HD inteiro, né? É um processo que vai levar algum tempo. Mas para arquivos pequenos é bem interessante, recomendável sim, tá? Suporta discos de grande capacidade, né? Cada partição, vocês viram que cada disco pode ser diversas partições, né? E cada partição pode ter até 2 TB no NTFS, tá? Então posso criar partições de 2 TB no NTFS. Se eu tiver um HD de 4 TB, como tem já vendendo no mercado aí de algum tempo, então bem tranquilo, crio 2 partições de 2 TB e utilizo o meu HD numa boa, sossegado, né? Não é uma divisão tão grande assim, tá bom? E o tamanho mínimo do cluster 15, 12 bytes. Então o que acontece? Eu não tenho quase desperdício nenhum aqui, né? Porque hoje em dia arquivos menores que 15, 12 bytes é muito difícil, né? É muito pouco dado para poder armazenar num arquivo. Então esse sistema de arquivos, além da segurança, grande capacidade, ele provê o menor desperdício, maior aproveitamento do seu disco também, tá bom? ST2, né, aquele sistema de arquivos ali mais antigo, né, um dos mais antigos do Linux, que eu havia falado. Sistema de arquivos dos primeiros sistemas Linux. Utiliza subestrutura chamada Superbloco, que ocupa 1024 bytes e é responsável pela organização do sistema de arquivos. Como todo sistema de arquivo AXT, né, tem vários, 2, 3 e 4, utiliza estrutura de nodes, né? São basicamente endereços ali, ponteiros, né, para poder referenciar o arquivo. Nodes são associações dos arquivos e diretórios em seus locais físicos do disco, né? Isso provê maior desempenho e segurança. Então ele tem dois, o XT2, né, como os outros também, tem duas entidades muito importantes ali que fazem parte desse sistema de arquivos que ajudam na questão da segurança e na questão da performance também desse sistema de arquivos, que é o UID, né? User ID é a identificação do usuário, né? Que é o número para identificar o dono do arquivo, e o GID, né? Group ID, identificação de grupo,
que é o número utilizado para identificar o grupo do arquivo. Então esses dois aqui, componentes, são muito importantes no sistema de arquivos EXT. Tá? ST3 é o tipo de sistema de arquivos mais popular em distribuições Linux, que sucedeu ao ST2. Isso já está mudando, agora é o ST4 que é o mais utilizado. Né? Utiliza journaling, onde os metadados e dados são escritos no jornal, registro, né, que chama de journal ali, antes de serem escritos de fato no sistema de arquivos. Né? É uma pré-escrita, né? Meio que um cache de escrita. Né? Isso aumenta a performance. Permite atualização direta em relação ao sistema antecessor, ST2. Não permite nativamente desfragmentação do disco. Então isso é uma coisa ruim, tem que usar uma aplicação, né, com acesso privilegiado para poder realizar a desfragmentação, né, ou pegando aquele termo lá da parte de gerenciamento de memória, a compactação da memória. Né, a gente vai pegar os dados, né, que estão soltos pelo disco e agrupar todo no próximo do começo do disco, e os outros blocos livres vão ficar sequenciais ali, contíguos, né, da parte onde terminou a compactação do disco até o final do disco. Tá? E aí a gente pode gravar arquivos de qualquer tamanho ali, tá bom? Não suporta compressão dos dados, né? Então eu acabei de explicar uma coisa que ele não suporta, né? Ele suporta compactação, não suporta compressão. Né? São duas coisas diferentes. Então a compressão é tornar o arquivo um pouco menor do que ele já é. Né? Então para isso tem que ter suporte do sistema de arquivos, né? E aí a CPU vai ter que também, no momento que lê esse arquivo, ele vai explodir para a memória. Então isso aí é importante quando você tem um disco pequeno, né? Você não quer ocupar muito espaço. Então, dependendo do tipo de arquivo, né? Arquivos geralmente de texto, eles suportam maior compressão, né? E arquivos executáveis ou de imagem não suportam muita compressão, porque tem poucos espaços livres ali. Ele faz uma análise de redundância, ele faz uns cálculos aí dentro para poder otimizar, né? Mas esse sistema de arquivos não suporta essa tecnologia. O NTFS suporta, tá bom? Suporta tamanho de cluster de 1, 2 e 4 KB. Então, o menor tamanho de cluster aí, menor porção de dados é 1K, o dobro que o NTFS. Tá? Respectivamente, os tamanhos de cluster, o tamanho máximo de arquivo é 16 GB, 256 GB e 2 TB. Então, se o cluster for 1K, tamanho máximo de arquivo 16 GB. Se o cluster for 2K, tamanho máximo de arquivo 256 GB. E se o cluster for 4K, tamanho máximo de arquivo, não é da partição, arquivo, 2 TB. Então, suporta um tamanho muito maior, né, de arquivo, né, do que o NTFS. Né? E em relação ao sistema de arquivos, os tamanhos máximos são 8, 16 e 32 TB. Então, a gente pode ter ali uma partição de até 32 TB. Então, você compra um disco aí de 8 TB, né, e pode criar uma partição facilmente, né? Não precisa de retalhar um monte de partições, como é o caso do NTFS, né? Que a partição máxima é 2 TB, esse cara aqui suporta no máximo 32 TB. Então, aí é uma preparação aí para sistemas de grande capacidade, tá bom? ST4, né? Criado em 2006, é o tipo de sistema de arquivos mais novo entre as distribuições Linux, sucedendo o ST3, herdando a maioria de suas características básicas. Não possui limite de número de subdiretórios. Alocação tardia de clusters, para melhor decisão de alocação com base no tamanho do arquivo, diminuindo a fragmentação. Suporte a pré-alocação de espaço em disco para arquivos. E repare bem agora nessa parte aqui, em relação ao tamanho. ST4 realmente é monstruoso. Né? Tamanho máximo de partições de até 1 exabyte. Pessoal, 1 exabyte significa a grandeza imediatamente superior ao petabyte. Então, quando a gente tem 1 exabyte, significa que a gente tem 1024 petabytes. Cada petabyte é uma grandeza imediatamente superior a terabyte. Quando a gente tem 1 petabyte, a gente vai ter 1024 terabytes. Tá? Ou seja, traduzindo em miúdos, 1 exabyte é mais de 1 milhão de terabytes e mais de 1 bilhão de gigabytes. Então é muita coisa, gente. É muito grande isso aqui, tá? Tamanho de arquivos máximo até 16 tera,
né? Então ele suporta tamanho de arquivos bem grande aí, bem interessante, tá? HFS, né? Agora falando de sistemas Apple e Hierarchical File System, né? É o sistema predecessor do HFS Plus ou mais aí, né? Sistema de arquivos projetado pela Apple para os primeiros computadores rodando macOS. Endereçamento de bloco de arquivos feito com 16 bits, né? Isso aí já foi ultrapassado, né? Já está ultrapassado. Nome de arquivos de até 32 caracteres. Originalmente projetado para uso em disquetes HDs, né? Agora tem o avanço dele, né? O desenvolvimento dele, que é HFS Plus, né? HFS Plus ou mais estendido, né? Sistema de arquivos posterior HFS, utilizado em computadores de Macintosh mais modernos, Apple Macintosh, né? Permite o usuário formatar a unidade com registro cronológico, permite a utilização de tecnologia EFI, Extended Firmware Interface, né? Que essa tecnologia já está presente em alguns computadores mais novos aí, né? EFI permite uma maior performance na inicialização de programas, né? De programas não, de sistemas operacionais, né? Uma gravação de partições ali um pouco mais dinâmica ali, tá? Trabalha com endereço de blocos de até 32 bits, nome de arquivos de até 255 caracteres, tamanho máximo de arquivos de até 8 exabytes, né? Então ele suporta também tamanho de arquivo bem grande, é um sistema de arquivo bem interessante. Infelizmente só roda em sistemas Apple Macintosh, né? Não é para qualquer hardware aí, tá bom? Pessoal, então por aqui a gente encerra então a parte de sistema de arquivos. Com isso a gente encerra também a teoria de sistemas operacionais. Em seguida eu vou enviar para vocês então esses vídeos editados aí com link já no YouTube, tá? Em seguida também da prova, onde vocês vão realizar a segunda prova do trimestre, né? Contendo material de gerência de memória, gerenciamento de entrada e saída e sistema de arquivos, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí e até a próxima aula. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!